Qual é a questão agora que eu tô, que eu já até me perdi? 12. 11, não? Acabamos, mas eu li a B, a C, a D? Tá, letra B. Se o fato é cometido sob coação resistível, só é punível o autor da coação. Gente, se o fato é cometido por coação moral irresistível, só responde quem? O coator. Se é coação física irresistível, aí a gente exclui a própria conduta, né? O próprio fato. Então, olha só, coação moral irresistível só responde o coautor, isenta de pena a outra pessoa que agiu. É causa de exclusão de culpabilidade. Mas aqui a questão não é nada disso, porque a questão diz, se o fato é cometido sob coação resistível, só é punível o autor da coação. Que coação? Não disse se é moral, não disse se é coação física, não disse nada disso. E se é resistível, vão responder os dois. Aquele que está coagindo e o que foi coagido porque podia resistir. Artigo 22 do Código Penal. C. Se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, ainda que manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Gente, se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, ainda que manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Para ter punição nesse caso, a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Porque se ela é manifestamente legal, os dois respondem. Também é o artigo 22. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. O erro quanto à pessoa não isenta de pena. O erro quanto à pessoa faz com que você responda como se tivesse atingido a pessoa pretendida. Artigo 20, parágrafo 3º. O erro sob elemento constitutivo do tipo de crime que exclui o dolo e não permite a punição por crime culposo, ainda que previsto em lei. Não, olha só, o erro sob elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo e não permite a punição por crime culposo. Errado. O erro quanto ao elemento constitutivo do tipo penal, se inevitável, exclui dolo e exclui culpa. Se evitável, exclui o dolo, mas responde por tipo culposo se tiver previsão legal. Artigo 20. 12. 3 indivíduos que são amigos reúnem-se para fazer uso de narcóticos. Porém, em dado momento, os entorpecentes acabam e eles não têm mais dinheiro para reabastecer o vício. Um deles, chamado Ronaldo, propõe que se dirija a um ponto de ônibus para roubar algum transeunte que lá esteja aguardando a chegada do veículo de lotação. Contudo, ao se aproximarem do referido ponto de ônibus, uma viatura policial passa por eles, inibindo-lhes a vontade de praticar o delito. Se o crime de roubo planejado pelo trio não chegou, pelo menos a ser tentado, qual é a consequência para Ronaldo, aquele que havia sugerido a prática desse delito contra o patrimônio? Ora, 3 indivíduos estão usando droga. Acaba o dinheiro deles, não podem mais usar. Um deles chama os demais para irem assaltar. Contudo, ao se aproximarem do ponto, uma viatura policial passa e eles ficam inibidos e não assaltam ninguém. Eles planejaram praticar o crime? Tá, mas planejar praticar o crime de roubo ou de furto é fato punível? Não é punível se o fato não chega a ser tentado, porque o ajuste, a determinação, a instigação não é punível se o ato não chega a ser tentado. Os atos preparatórios não são puníveis nesse caso. Ato preparatório só é punível quando está expressamente previsto em lei. Então, aqui nenhum fato vai poder ser punível, pois os atos são impuníveis, artigo 31 do Código Penal, letra D, né? Letra A, nenhuma, pois tais atos são relativamente nulos. Não. Ele responderá por participação de menor importância. Não tem participação de menor importância porque não participou de nada. Responderá por tentativa, não, porque eles não chegaram sequer a tentar praticar a infração. Ele responderá por roubo com ampliação de causa de diminuição de pena por arrependimento eficaz nos termos do artigo 15 do Código Penal. Nada disso, né? Oi. Oi? Por que os atos não são nulos? Não há que se falar em nulidade. Porque a gente só fala de nulidade de atos processuais. Atos em que as pessoas vão praticar crime não são nulos, ou são possíveis ou são impossíveis.
Entendeu? Então, o meu ato de praticar esse crime foi nulo. Como assim nulo? Não existe esse ato nulo. Ato nulo, nulidade relativa absoluta, você fala de atos do processo. Atos para a prática de crime ou são possíveis ou não são possíveis de serem praticados. E aí ou são puníveis ou são impuníveis. Entendeu? Oi. Isso aí porque eu achei que imputáveis fosse que pudesse imputar ali o... Mas onde está imputáveis? Não, impuníveis. É compreensível. É tanta coisa na cabeça que a gente lê até imputável onde está impunível, né? É natural, é natural. Isso é porque o edital nem sei, a hora que ele saía. 13, vamos lá. Frederico decide escalar os muros de uma residência e a invade, tencionando subtrair computadores e celulares que encontrar em seu interior. Quando começa a acomodar os aparelhos em sua sacola, escuta os proprietários da residência abrirem o portão da garagem. Frederico decide escalar muros de uma residência e invade, tensionando subtrair computadores e celulares que encontra em seu interior. Quando começa a acomodar os aparelhos em sua sacola, escuta proprietários da residência abrirem o portão de garagem, anunciando seu retorno à moradia. Nesse momento, Frederico decide abandonar a empreitada e bate em retirada sem subtrair qualquer bem. Após pular novamente o muro para fugir pela calçada, é surpreendido por policiais em uma viatura, sendo prendido em flagrante. Aí ficou feio. Supondo que Frederico seja futuramente denunciado por crime de furto, qual instituto jurídico melhor se aplicaria a ele em eventual sentença? Olha, péssima, péssima. Frederico, ele escala muros de uma residência e invade. O que ele quer? Subtrair, violando o domicílio, fazendo escalada. Furto por escalada é crime qualificado, né? Quando ele começa a acomodar, ou seja, quando ele começa a pegar os objetos da casa, escuta os proprietários chegarem, anunciando seu retorno à moradia. Nesse momento, ele decide abandonar a empreitada e bate em retirada sem subtrair qualquer bem. Pois é, eu vejo uma tentativa frustrada. Mas vamos lá. Após pular novamente o muro para fugir pela calçada, é surpreendido por policiais em uma viatura, sendo preso em flagrante. Supondo que Frederico seja futuramente denunciado por crime de furto, qual instituto jurídico melhor se aplicaria a ele em eventual sentença? Gente, olha só. O que é a tentativa? A tentativa é, eu quero prosseguir no meu intento criminoso e não posso. Por circunstância ali é minha vontade. O que é desistência voluntária? Eu posso prosseguir, mas não quero, mesmo podendo. O que é arrependimento eficaz? Eu pratico o crime e depois de ter praticado os atos executórios, eu impeço a consumação. O que é o arrependimento posterior? Eu pratico o crime, eu consumo a infração e depois dela consumada, eu pratico o ato para minorar as consequências do que eu pratiquei. O que você percebe aqui? Ele entrou na casa, ele começou a subtrair, escutou os proprietários abrirem, anunciando seu retorno. Ele podia prosseguir e levar aquilo que ele já havia pego? Podia. Fez isso? Desistência voluntária. Não, mas assim, a questão não é concordar. O direito é uma questão que não é concordar. Não, porque olha só, ele já havia pego alguns objetos e colocado na sacola? Quando ele fugiu, os moradores viram? Não. Então ele podia ter fugido com as coisas? Mas ele podia ter fugido com as coisas? Fugir com ou sem as coisas, ele podia ter fugido com elas. Então ele podia ter dado seguimento ao seu intento criminoso? Podia. Deu? Não. Ele se arrependeu. Na inversão da posse. Não, não é a súmula, é jurisprudência. No caso, ele botou na bolsa, já inverteu a posse. Então, para mim, foi arrependimento eficaz, porque depois que ele... Não, para ter
Pro furto se consumar, você tem a teoria da moço e da ablácio. É disso que você está querendo falar. Tanto pro furto quanto pro roubo. É quando você vai se apossar ou não da coisa. Ele ali ainda não tinha se apossado da coisa porque ainda não tinha saído daquela esfera do local onde ele estava praticando a infração. Então, assim, ele teria que ter aquela posse da coisa mansa e pacífica? Não. Se ele tivesse saído com os objetos e ele tivesse sido preso ali atrás, você poderia dizer que o crime aconteceu. Mas ele não saiu com os objetos. O que caracteriza aqui a desistência voluntária? O que caracteriza aqui a desistência voluntária é o fato dele ter entrado na casa, pego os objetos e colocado na sacola, mas ele deixou a sacola. Ele deixou a sacola. E ele deixou a sacola porque ele quis. Porque aqui diz claramente, olha o que diz a questão. Quando começa a acomodar os aparelhos em sua sacola, os aparelhos já estavam na sacola dele. Ele escuta os proprietários da residência abrir o portão da garagem, anunciando seu retorno à moradia. Ou seja, estou abrindo a garagem, estou entrando. Nesse momento, ele decide abandonar a empreitada criminosa e sair sem subtrair qualquer bem. Então, ele desistiu de subtrair? Desistiu. Aqui, no máximo, ele responderia pela violação de domicílio. Professora, tem um caso que também colocam que, independente dele sair do lugar, né? Que a empregada doméstica pegou as joias da patroa e enterrou no quintal da casa da patroa. Também estava no local, mas quando a patroa quis buscar as joias, ela não teve acesso às joias. Então, já tinha invertido. Mas já inverteu. É. Só que nesse caso inverteu, e aqui a gente não está falando de inversão, foi só para explicar para ele a teoria que ele queria, porque ele achou que era uma súmula, eu falei que não é a jurisprudência da moço e da ablácio, que são agora as teorias usadas pelo STF e STJ. O que a gente está falando aqui é o seguinte, ele pôs os objetos na sacola. Podia ter saído da casa com os objetos na sacola? Podia. Por isso que eu perguntei, o que é desistência voluntária? É eu posso prosseguir e não quero. Eu abandono a empreitada criminosa. O que é tentativa? Eu quero prosseguir e não posso. Ele queria subtrair aqueles objetos que ali estavam? Queria. Quando ele fugiu sem objeto nenhum, ele poderia ter levado esses objetos? Poderia. Levou? Não. Não levou porque alguém pediu, porque ele decidiu não levar. Se ele decidiu não levar quando podia ter levado, desistência voluntária. A desistência voluntária é isso. A desistência voluntária é a ponte de ouro do direito penal. É aquela situação que você está no crime e você sai dele e responde só pelos atos praticados. Que ato praticado foi o dele? Violação de domicílio. Se é meu cliente, ia ser absolvido nessa circunstância, com certeza. Olha aqui, é a ponte de ouro do... Não, desistência voluntária é ponte de ouro. Arrependimento eficaz, ponte de bronze. Olha, a aplicação da causa de diminuição de pena por erro evitável sob a ilicitude do fato. Gente, aqui, para começar, o erro evitável sobre a ilicitude do fato, ele sabia que o fato era ilícito? Sabia. Não tem como se falar aqui em erro de proibição, porque todo mundo sabe que furtar é crime, não é o caso. B. A aplicação da desistência voluntária prevista no Código Penal e consequente desclassificação do crime de furto pela invasão de domicílio, pois o agente desistiu de prosseguir na execução do delito e responderá só... Gente, é isso aqui. É exatamente o que está aqui. Letra B é a resposta, artigo 15. Por quê? Ele estava furtando, podia ter levado os objetos que estavam na sacola, não levou, responde a pena pelos atos praticados. Quais são os atos praticados? Invasão de domicílio. C. Absolvição própria por não constituir fato infração penal. Claro que é infração penal. O simples ingressar no domicílio de alguém sem a permissão já é invasão de domicílio. D. Assunção da autoria e da materialidade do delito com a aplicação de circunstâncias atenuantes de ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências conforme prescreve o artigo 65. O artigo 65 é o arrependimento atenuante, porque nós temos desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e arrependimento atenuante. O que é a desistência voluntária? A desistência voluntária é quando eu inicio os atos executórios e desisto de prosseguir quando eu poderia. Qual é a consequência? Respondo apenas pelos atos praticados. O que é arrependimento eficaz? É quando eu inicio a execução,
pratico os atos executórios, me arrependo e impeço a consumação. O que acontece? Respondo apenas pelos atos praticados. Tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência voluntária, eu só respondo pelos atos praticados, artigo 15 do Código Penal. Não respondo nem pela tentativa. Arrependimento posterior, artigo 16. Eu pratico o crime, eu consumo a infração e depois de consumar a infração, eu pratico um ato posterior para minorar os efeitos das consequências do crime que eu pratiquei. Só que o arrependimento posterior, ele é uma causa geral de diminuição de pena de 1 a 2/3. Por que ele é uma causa geral? Porque ele diz no artigo 16, que é a parte geral do Código, que a pena será diminuída de 1 a 2/3 se eu me arrepender, restituindo a coisa ou reparando o dano, no crime sem violência ou grave ameaça, antes da denúncia ou da queixa. E é necessário que eu me arrependa voluntariamente. Não precisa ser espontâneo, tem que ser voluntário. Se eu me arrependo voluntariamente, restituindo a coisa ou reparando o dano, antes da denúncia ou da queixa, nos crimes sem violência ou grave ameaça, eu vou poder ter a pena diminuída de 1 a 2/3. Vai diminuir de 1/3 ou de 2/3 quanto? Quanto mais próximo eu cheguei de restituir ou de reparar o dano na íntegra, diminui do máximo. Quanto mais distante, diminui do mínimo. Quer falar com eles? Agora, e o arrependimento atenuante? O arrependimento atenuante está lá no artigo 65. Esse cabe para qualquer infração penal, inclusive para as infrações penais com violência ou grave ameaça. Mas é claro, como ele é um arrependimento atenuante, ele diminui a pena menos do que se diminui no arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição. Quando eu pratico a infração e depois de tê-la praticado, eu pratico algum ato para minorar os efeitos, as consequências do crime praticado. O atenuante cabe para qualquer crime, inclusive com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa é a questão aí da letra D, não foi o caso. Letra E. A aplicação do Instituto do Arrependimento Posterior também não é o caso, porque aqui não foi arrependimento posterior, aqui foi desistência voluntária. Letra B. Entenderam? Não precisa aceitar. Apenas entenda. Porque o que você precisa é passar no concurso, ganhar um contra-cheque e depois vai para um analista. Resolve todo esse problema mental. Essa confusão toda. Hoje o que a gente precisa é marcar um xizinho na alternativa correta. Ai, aceita que dói menos. Depois, doutor, preciso de uma análise, porque até hoje eu não consigo entender aquela questão. Isso acabou com o meu eu, mas em compensação estou com o meu contra-cheque, minha viatura. Eu estou, inclusive, indo para o sambódromo, porque agora eu estou trabalhando no plantão, no carnaval. Não é verdade? Tudo isso. Essas coisas todas que vocês vão fazer no próximo carnaval, né? Fala, Fábio. Não pode mais reclamar de trabalhar sábado, domingo, carnaval e feriado. De carnaval aí, algumas figuras aí que eu encontrei na rua. É, tudo vestido de menina. Figuras aí que eu encontrei na rua, vou nem falar de carnaval. O cara aproveita o carnaval pra... Dizer quem é, né? Começa a se vestir de garota. 2 minutos, tá? 2 minutos. Terça-feira que vem, Renato da Costa, tá? É isso aí, marcar o X, eu sempre falo isso, marcar o X ali, acertar a questão de chamar de churrasco. Exatamente, pra posse. Essa turma aqui, e a Josiane até falando no intervalo comigo, pô, Fábio, gostei do pessoal, caraca, pessoal diferente, não sei o quê. A gente está em outro clima. Não menosprezando, a gente está em outro clima. A turma tá boa. Se você não entrar, não tiver ainda, você vai entrar no clima. E esse é o clima. No final de março a gente vai começar a nossa temporada de simulados. Aí você vai ver onde vai apertar. A gente vai começar os simulados. Cara, não vai ter pra ninguém. Eu tenho certeza que a galera vai estar lá entre os primeiros. Eu tenho certeza disso. E o último concurso, informática, foi um dos pontos que arrebentou o pessoal. Você sabe disso. O Renato falou pra mim, Fábio, é o meu momento. Saiu a banca. E eu quero fazer um módulo que eu não vou fazer em nenhum outro lugar, presencial. Cara, eu tô falando isso pra você. Não vou fazer em nenhum outro lugar. Eu não vou dar esse módulo em outro lugar.
vou dar até uma aula, alguma coisa, vou lá dar um aulão e tal, não vou fazer em nenhum outro lugar módulo assim. Vou pegar de 8 a 10 encontros e vou destruir a banca AOCP. Vou destruir essa banca, eu vou dar todos os pontos e você sabe que ele acerta. O guarda municipal, ele entrou ali e acertou. Renato é sinistro. Tá? Tentei fazer uma live ontem com ele, mas não deu, a cabeça dele não cabia dentro da mesma live, os dois. Tá? Então, o cara é o cara. Pessoal, estou falando isso pra vocês, por quê? Porque tem poucas vagas lá. Começa terça-feira que vem. Tá? Você tem a oportunidade ainda de entrar. Eu acredito que amanhã à noite, com as ligações e as confirmações, deve, se sobrar umas 5, 10 vagas. Porque a galera do grupo já está reservada, né? Já está lá dividida e tal. Então, somando a galera do grupo e a galera que entrou, sobraram umas 30 vagas. Hoje até coloquei, hoje deve ter umas 20, mais ou menos. Aí você vai hesitar por causa, pô, caraca, o módulo não está tão barato. Realmente não está não. Mas, pô, é o módulo do Renato, né? É o módulo da Josiane. Quando ela veio fazer um aulão, pô, você não vê isso em qualquer lugar não. E é diferente mesmo. O meu não, o meu é mais barato. Daí direto, toda hora você vê. Agora, pô, eles a gente quase não vê. Realmente. Então só tem as terças por enquanto. Talvez se ele abrir um outro, talvez, ele falou, talvez na terça também, de manhã ou à tarde, talvez. E não talvez com esse número de encontros. E vai ser presencial apenas. Ah, mas eu tô aqui no GAI, o GAI é filmado, você assiste depois. Pode fazer no sábado, não. Tá? Não, vocês mexem os professores, nem sempre. E sábado eu não tenho vaga. Entendeu? Se tiver uma vaga lá, assistir uma aula ou outra, tudo bem, não tem problema, você sabe o que eu deixo. Mas botar Renato da Costa no dia da minha aula é crueldade, sacanagem, né? Ah, você não tá só terça, não? Tá? Só terça? Eu acho que são as terças, né? Aí É uma crueldade. Depois eu tiro o Renato um outro dia e tal, vai... Cara, vai ter que assistir um... O Renato vai ser gravado também. Aqui, ó. Não tem data, só tem terça. Aí eu, Renato, Fábio, vou fazer um modo, só tenho terça. Ah, não tem outro dia? Não. Jô. Ai, Fábio, eu só tenho terça. E aí? A gente vai ter que escolher. Uma semana Jô, outra semana Renato. E assim vai. Depois a gente só tá online. às terças? Pessoal, É porque eu tô sem data mesmo. beleza? É o recado que eu tenho pra vocês. Tô sem data mesmo. Então arrebenta aí. Ah, valor. Olha aqui. De 8 a 10 encontros, valor R$370. Isso parcelado. Mas tem lá desconto à vista e tem alguns... Ah, mas vocês estão com aula às quartas? Não, terças e quintas. Ah, porque essa turma é só terça e quinta. Ah, então é por isso. Porque, por exemplo, daria para assinar... Na semana que o Renato vai começar, que é semana que vem terça, eu poderia colocá-los ao invés de terça na quarta ou na quinta. Aí daria para você começar o do Renato. Ah, tá, desculpa. Não, para poder o Renato dar a turma, Não, só para a primeira aula. E as outras a gente não tem como trocar mesmo. Mas essa, segunda... Não, a gente adianta, pode ser? Pode ser. Eu vou ver a disponibilidade de sala, também tem que ver isso. Ó, mas a gente tá PC10, a gente tem aula segunda, quarta, sexta. Então, pois é. Vai ter que ser na quinta. A gente pode ser na outra quinta. Só para a primeira aula deles, vocês não perderem. Todo mundo. Aí a gente configurou na casa. Então, mas aí não dá pra gravar um dia só. Não, quinta, terça e quinta, né? Terça e quinta. Só pra semana que vem ele começar sem atrapalhar. Ele pode começar na terça, eu fico na quinta. Só semana que vem, que a outra eu também não tenho. Ah, na quinta não tem? Então, mas olha só, beleza, vamos ver. Um dia. E tem a do Renato também, então tirar um dia. Assistir uma depois. A gente vê. Aí tira um dia deles e um dia da teoria, de repente. Porque botar o Renato aqui no dia da minha aula, minha turma vai esvaziar, gente. E aí fica mais ou menos. Cada um perde um pouquinho, beleza? É empate, né? Ou de repente eu tirar a aula da escola da teoria. Pronto, aí A aula do Renato vai ser gravada? Não, vai ser Não. a aula do Renato é só presencial. Gente, a aula do Renato é só presencial. Fechou? Chega, né? Vamos. Vai ser teoria. Não, aqui é o seguinte, galera, olha só. Rapidinho, pessoal. Aula do Renato aqui.
ele vai dar a teoria e vai direcionar você para a OCP. A banca fala isso, a banca faz assim e tal, ele vai direcionar. Então ele vai dar teoria com questões. A aula do Renato é questões com teoria. Então sempre teoria e vai direcionar. Galera de hoje, que não é da turma do Gaio, passa lá depois, fala comigo, beleza? Quem veio hoje de visita, vai lá e depois fala comigo para quinta-feira ou no outro dia para fechar a turma, beleza? Tranquilo? Valeu, Jô, obrigado, tá? Tá. Vamos lá, questão 14. Oh, perdão. 14. O erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. É o artigo 21. Mas já fizemos uma dessa, não? É parecida, né? De acordo com o Código Penal, o erro sob a ilicitude do fato é inexcusável. Não. O desconhecimento da lei que é inexcusável, artigo 21 também. O erro sob a ilicitude do fato, se inevitável, diminui a pena. Se evitável, será inexcusável. Errado. Se inevitável, isenta de pena. É uma causa de exclusão de culpabilidade. Se inevitável, exclui a tipicidade. Não, se inevitável, exclui a culpabilidade. Sempre que fale isenta de pena, exclui culpabilidade. Para excluir tipicidade, tem que excluir o quê? A conduta, o dolo, a culpa, o fato típico. Aí exclui a tipicidade, que exclui o próprio fato típico. Aqui não. Aqui ele exclui a culpabilidade porque ele isenta de pena. Reduz a pena da metade? Não. Se inevitável, isenta de pena. E se evitável, diminui de 1/6 a 1/3. Letra A, então, resposta. De acordo com o Código Penal, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. De acordo com o Código Penal, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, se ele desiste de prosseguir, desistência voluntária. Se ele impede o resultado, arrependimento eficaz. Ele só responde pelos atos praticados. Artigo 15. 16. No dia 3 de junho de 2019, Vitor, revoltado com a intenção de sua companheira Rosa de terminar o relacionamento, faz um grande buraco no quintal da residência e surpreende sua companheira com um forte golpe. Cruzes. No dia 3 de junho de 2019, revoltado com a intenção de sua companheira terminar o relacionamento, já saibam que não pode avisar que vai terminar, né? Termina e vai embora. Faz um buraco no quintal da residência e surpreende sua companheira com um forte golpe de pá na sua cabeça. Em seguida, apesar de saber que aquele golpe não seria suficiente para causar a morte, a joga no interior do buraco com a intenção de persistir nos golpes, causar sua morte e em seguida esconder o corpo. Ocorre que Rosa começa a chorar e implora para que Vitor pense na filha do casal. Vitor, então, cessa sua conduta, ajuda a Rosa a sair do buraco e permite que ela vá se limpar, ocasião em que a vítima pula pela janela do banheiro e informa os fatos aos policiais militares que passavam pela localidade. É constatada a existência das lesões de natureza leve na vítima. Considerando apenas as informações expostas, a conduta de Vitor configura... Ele podia prosseguir no intento criminoso? Prosseguiu? Desistiu voluntariamente? Só responde pelos atos praticados. Qual foi o ato praticado? Lesão de natureza leve. Então, tentativa de homicídio, não é. Lesão corporal qualificado por ser contra a companheira. Lesão corporal contra a companheira é qualificadora de lesão corporal? Não, as qualificadoras de lesão corporal são as do parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 129, não são essas. Lesão corporal qualificada por ser contra a companheira em razão de desistência voluntária. Não, mas não é as do parágrafo 1º nem 2º, vai ser em razão da desistência voluntária. Exatamente. É lesão corporal qualificada por ser contra a companheira em razão da desistência voluntária. E a letra B, o erro é arrependimento eficaz. Ele vai responder pelo 129, parágrafo 9º do Código Penal. Agora, vou te dizer uma coisa.
Vamos ler o 129, parágrafo 9º. Não gostei dessa redação. Oi? C. É a C? É. Porque as qualificadoras da lesão corporal comuns não é porque ela é companheira. Da parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. A gente vai pegar do parágrafo 9º. Então, vai ser do parágrafo 9º, mas essas familiares não está nem no 1º, nem no 2º, nem no 3º. Está no 9º. É. Lê pra gente. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, ou companheiro, ou com quem conviva, ou tenha convivido, ou ainda prevalendo-se o agente das relações domésticas, coabitação ou de hospitalidade. Esse é o 9º, não é isso? Então, 129, parágrafo 9º, combinado com o 15 do Código Penal. Letra C. E 15. Com 15, porque desistência voluntária. Qualificadora dela ser companheira, que não é as dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Lesão corporal qualificada por ser contra a companheira em razão da desistência voluntária. Fato atípico em razão do arrependimento eficaz. Houve arrependimento eficaz? Não. Fato atípico em razão da desistência voluntária. Se é desistência voluntária ou é arrependimento eficaz, nunca torna o fato atípico. Torna apenas possível responder pelos atos já praticados. Letra C. 129, parágrafo 9º e 15 do Código Penal. Oi? O fato é típico. O fato é típico. Só que aqui não houve arrependimento eficaz, desistência voluntária. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar: a imperícia poderá ser considerada dolosa quando o agente, em razão de ofício ou determinação legal, dá causa ao resultado. Gente, imperícia é dolo? Imperícia é culpa. A culpa é caracterizada pela negligência, pela imperícia ou pela imprudência. Você não pode falar que imperícia é dolosa. Imperícia é culpa e culpa nunca é dolosa. B. O agente que assume o risco de produzir determinado resultado pratica crime com culpa consciente. Gente, o agente que assume o risco de produzir determinado resultado pratica crime com culpa consciente? Não, com dolo eventual. C. Quando o agente não puder ser punido por fato previsto como crime doloso, ele será enquadrado na conduta culposa similar. Pelo amor, né? Quando o agente não puder ser punido por crime previsto como doloso, ele vai responder pelo crime culposo similar? Claro que não. O crime só é culposo se tiver expressa previsão legal. Artigo 18, 2 do Código Penal. D. Responde pelo resultado que agrava especialmente a pena o agente que houver causado ao menos culposamente. Verdade. É quando o crime é agravado pelo resultado, artigo 19. Normalmente você tem isso nos crimes préter-dolosos. Não lembrava do préter-dolo? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Ó, pelo resultado que agrava especialmente a pena. Só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Aí você tem um resultado, crime agravado pelo resultado. Isso normalmente ocorre no préter-dolo, porque você tem o dolo de uma conduta e acaba acontecendo um outro resultado. Pratica crime culposo o agente que quis o resultado e deu causa por meio de imprudência ou negligência. Ora, pratica crime culposo o agente que quis o resultado? Quem quer o resultado não é culpa, quem quer o resultado é dolo. Artigo 18.